Amados irmãos em Cristo Jesus, Amados bom dia. En Cristo Jesús, buenos días. É sempre um grande prazer poder retornar aqui a Rucacura para esse tempo de comunhão. Es siempre un gran placer poder volver a Rucacura para este tiempo de comunión. Espero que mais uma vez nosso querido Pai possa nos dar um tempo de céu aberto. Espero que una vez más nuestro Padre pueda darnos días de cielos abiertos. Desde Trebon, nós estamos aos pés do Senhor considerando esse tema, permanecendo na visão celestial. Desde el Trébol estamos a los pies del Señor considerando este tema, permaneciendo en la visión celestial. Nas duas oportunidades que terei de estar compartilhando a palavra de Deus aqui, En las dos oportunidades que tendré la oportunidad de compartir la palabra aquí, o que está no meu coração é falar sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. está en mi corazón compartir respecto a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias. Me gustaría, por favor, que los hermanos abriesen sus Biblias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Portanto, meus irmãos, observemos algo aqui. Por tanto, mis hermanos, observemos algo aquí. O assunto desta conferência é permanecendo na visão celestial. El asunto de esta conferencia es permaneciendo en la visión celestial. Porém, o tema que irei abordar é este: chamados à comunhão do seu Filho. Sin embargo, el tema que voy a abordar es este: llamados a la comunión con su Hijo. Em Trebon, o encargo que o Senhor havia dado ao meu coração estava em Atos, capítulo 2, versículo 42. En el Trébol, el encargo que el Señor había puesto en mi corazón estaba en Hechos 2:42. Vimos sobre os 4 fundamentos da visão celestial: Y vimos sobre los 4 fundamentos de la visión celestial: o ministério da palavra, el ministerio de la palabra, a comunhão, la comunión, o partir do pão el partimiento del pan e as orações. y las oraciones. Então aqui nós vamos focar apenas o segundo fundamento, comunhão. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el segundo fundamento, comunión. Vamos extrair a força dessa frase, chamados à comunhão do seu Filho. Y vamos a extraer la fuerza de esta frase, llamados a la comunión con su Hijo. Amados em Cristo, eu quero que vocês observem algo. Amados en Cristo, quisiera que observásemos algo. Sempre é importante nós darmos a máxima atenção nos primeiros capítulos dos livros da Bíblia. Siempre es importante dar la máxima atención a los primeros capítulos de la Biblia, de cada libro de la Biblia. Porque geralmente aqui nós vamos encontrar os princípios para a revelação de todo o livro. Porque generalmente es que aquí vamos a encontrar los principios para la revelación de todo el resto del libro. Nós iremos encontrar a chave que vai abrir a revelação de todo o livro. Vamos a encontrar allí la llave que va a abrir la revelación de todo el resto de los libros. Creio que todos nós que conhecemos esta primeira carta aos Coríntios, Creo que todos nosotros que conocemos esta primera carta a los Corintios, sabemos que aqui Paulo trata de muitos pontos delicados. sabemos que aquí Pablo toca muchos puntos delicados. E dos pontos que Paulo aborda nesta epístola Y uno de los puntos que Pablo aborda en esta epístola é a divisão. es la división. Existem algumas formas de você estudar este assunto aqui em 1 Coríntios. ¿Existe alguna forma en la cual usted podría estudiar este asunto aquí en 1 Corintios? Destes princípios Uno de estos principios está na frase entre vós. está en la frase entre vosotros. Veja aqui no capítulo 1, versículo 11. Ve aquí en el capítulo 1, versículo 11. Porque fui informado a respeito de vós, irmãos meus, pelos de Cloé, que há entre vós contendas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Por favor, permita-me ler o versículo 10 também. Por favor, permítanme también leer el versículo 10.
Exorto-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo parecer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Então aqui nós temos, nesses dois versículos, a mesma frase. Entonces tenemos aquí en estos dos versículos la misma frase. Paulo diz no versículo 10, Pablo nos dice en el versículo 10, que não haja entre vós divisões. que no haya entre vosotros divisiones. E no versículo 11 ele diz que há entre vós contendas. En el versículo 11 dice que hay entre vosotros contiendas. Por favor, vamos acrescentar mais alguns versículos aqui. Por favor, hermanos, vamos a añadir algunos versículos más aquí. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Paulo diz: Pablo dice, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós ciúmes, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo o modo humano? porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ainda, vamos ler o capítulo 5 e o versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Ouve-se coisa certa, que entre vós há fornicação. Fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia. Tanto a quem abuse da mulher do seu pai. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Por último, vamos para o capítulo 11. Finalmente, el capítulo 11, Versículo 18. versículo 18. Pois em primeiro lugar, quando vos reunis na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte creio. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. E por último, versículo 30 deste mesmo capítulo. Y finalmente el versículo 30 de este mismo capítulo. Por isso, há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Meus amados, propositadamente coloquei todos esses textos aqui para vocês, Mis amados, a propósito coloqué todos estos textos para ustedes, para que vocês possam perceber a natureza e o caráter desta igreja a qual Paulo escreveu esta epístola. para que puedan percibir la naturaleza y el carácter de esta iglesia a la cual Pablo escribió esta epístola. Esta frase, entre vós, Esta frase, entre vosotros, é uma chave para nós entendermos a condição espiritual da igreja em Corinto. es una llave para que podamos entender la condición espiritual de la iglesia en Corinto. Nós vemos aqui uma igreja tomada por contendas, por ciúmes, por dissensões. Vemos aquí una iglesia que estaba tomada por contiendas, celos, disensiones. Vemos uma igreja esmagada por atos carnais ou por fornicações. Vemos una iglesia dañada o aplastada por disensiones. Nós vemos que em alguns princípios espirituais esta igreja havia fracassado. Vemos que en algunos principios espirituales esta iglesia había fracasado. Ela havia fracassado no serviço ao Senhor. Ella había fracasado en el servicio al Señor. E vemos isto no capítulo 12, quando Paulo aborda o assunto dos dons espirituais. Y vemos esto en el capítulo 12 cuando Pablo aborda el asunto de los dones espirituales. Havia como que uma certa disputa entre eles pelos dons. Había que como una cierta disputa entre ellos por los dones. Uma igreja que não tinha compreendido a grandeza e o profundo significado e realidade espiritual da mesa do Senhor. Una iglesia que no había comprendido el profundo significado y la realidad espiritual de la mesa del Señor. Então, amados em Cristo Jesus, Entonces, amados en Cristo Jesús, quando você lê estas frases, entre vós,
cuando leemos estas frases, entre vosotros, você consegue ter uma visão da realidade, da condição espiritual da igreja de Corinto. conseguimos tener una visión de la realidad espiritual de la iglesia en Corinto. Porém, é importante notarmos algo aqui neste versículo 9 do capítulo 1 que Paulo escreveu. No obstante, es importante notar algo en el versículo 9 del capítulo 1 que Pablo escribió. Ele diz assim: fiel é Deus no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Él dice, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Aqui nós estamos diante de uma das grandes frases bíblicas. Aquí estamos delante de una de las grandes frases bíblicas. Esta é uma das maiores declarações que nós temos na palavra de Deus. Esta es una de las mayores declaraciones que tenemos en la palabra de Dios. Peço a todos vocês que prestem atenção. Les pido a todos ustedes que pongan atención. Por favor, meus irmãos e irmãs, note com muito cuidado o que eu vou lhes dizer. Por favor, mis hermanos y hermanas, pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Porque, por um lado, nós vemos a real condição de degradação da igreja de Corinto. Porque por un lado vemos la real degradación que tenía la iglesia en Corinto. Esses irmãos estavam completamente perdidos na visão celestial. Estos hermanos estaban totalmente perdidos en la visión celestial. Porque os pontos fundamentais da visão celestial Porque los puntos fundamentales de la visión celestial estavam enfrentando uma profunda crise nesta igreja. estaban enfrentando una profunda crisis en esta iglesia. Podemos dizer, sem exagero algum, Podemos decir sin ninguna exageración que possivelmente a igreja de Corinto estivesse passando por um precipício espiritual. que la iglesia en Corinto estuviera pasando por un precipicio espiritual. A situação aqui é profundamente dramática. La situación que estaban viviendo era profundamente dramática. Entenda, meus irmãos, eu não estou sensacionalizando. Entiéndame, hermano, no estoy haciendo un sensacionalismo. Observe por essas frases entre vós. Observe a través de estas frases, entre vosotros. Agora, veja que em meio a tudo que Paulo tinha de informações sobre esta igreja, Ahora veamos toda la información que Pablo tenía sobre esta iglesia. toda a sua degradação, Toda su degradación, toda a sua corrupção, toda su corrupción, todas as divisões e contendas que havia entre eles. todas las divisiones y contiendas que habían entre ellos. Paulo faz uma afirmação contundente. Pablo hace una declaración contundente. Fiel é Deus no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Fiel es Dios al cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Olhe esta frase, comunhão do seu Filho. Miren esta frase, comunión con su Hijo. Será que nós temos ideia plenamente do que significa isto? ¿Será, hermanos, que tenemos la idea de lo que esto significa plenamente? Significa a comunhão do Filho de Deus. ¿Qué significa la comunión del Hijo de Dios? O que significa nós sermos chamados a esta comunhão? ¿Qué significa que seamos llamados a esta comunión? Penso, meus amados, que nós temos reduzido o significado da palavra comunhão na nossa experiência. Pienso, hermanos, que hemos reducido el significado de esta palabra comunión en nuestra propia experiencia. Quando olhamos a maneira como a igreja tem tratado o assunto unidade, comunhão, o que penso é que nós não temos agarrado a força desta palavra. Cuando vemos cómo la iglesia ha llevado este asunto de comunión, unidad, es que vemos que realmente la iglesia no ha tomado toda la profundidad de esta palabra, la fuerza de esta palabra. Eu chamo os irmãos para que possamos olhar à luz da palavra de Deus, que significa comunhão. Llamo a los hermanos para que podamos, a través de la luz de la palabra, ver lo que significa comunión. Permita-me colocar aqui 3 pontos para nós começarmos a entrar nesta palavra. Permítanme colocar 3 puntos para poder adentrarnos en esta palabra. O primeiro é: Deus é uma comunidade de 3 pessoas. El primero es, Dios es una comunidad de 3 personas. Comunhão é a principal atividade da Trindade. Comunión es la principal actividad de la Trinidad. Eu vou repetir. Voy a repetir. Comunhão Comunión é a principal atividade da Trindade. es la principal actividad de la Trinidad. É como um poderoso fluxo torrencial de um rio que flui de uma pessoa para outra. Es como un poderoso flujo de un río que fluye desde una persona hacia la otra. Nós podemos
dizer que este rio tem 3 vertentes. Podemos decir que este río tiene 3 vertientes. A primeira vertente se chama vida. La primera vertiente se llama vida. A segunda, La segunda, relacionamento. relacionamientos. E a terceira, Y la tercera, amor. vida, relacionamento e amor são as palavras que explicam a comunhão da Trindade. Vida, relacionamientos y amor son las palabras que explican la comunión de la Trinidad. Eu sei que muitos podem acrescentar outras palavras aqui. Sé que muchos podrían añadir otras palabras aquí, Porém, até onde eu consigo alcançar, o que vejo são essas 3 palavras. sin embargo, hasta donde yo puedo alcanzar lo que veo son estas 3 palabras. Cada pessoa da Trindade vive para outra. Cada una de las personas de la Trinidad vive para la otra. Toda a sua vida é se entregar para outra. Toda su vida es entregar a otro. Todo o seu amor é para o outro. Todo su amor es para el otro. Relacionamento é aquilo que explica o verdadeiro sentido da Trindade. Relacionamientos es aquello que explica el verdadero sentido de la Trinidad. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, esta é a comunhão do Filho de Deus. esta es la comunión del Hijo de Dios. Esta é a realidade da comunhão na qual nós fomos chamados. Esta es la realidad de la comunión en la cual fuimos llamados. Significa que a nossa vida de comunhão como igreja Significa que nuestra vida de comunión como iglesia não pode ser menos do que isso. no puede ser menos que esto. Se procuramos viver uma vida de comunhão que não esteja na sombra ou na face da Trindade, não é comunhão. Si buscamos vivir una vida de comunión que no está a la sombra o al rostro de la Trinidad, entonces no estamos viviendo esta vida de comunión. Observe isso aqui. Observe esto aquí. A comunhão La comunión é o fundamento de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. es el fundamento de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios hace. Isto é, sua natureza e a sua obra é fundamentado nesta realidade de comunhão. Entonces significa que su naturaleza y su obra está fundamentado en esta base de comunión. Isso tem que ser prático para nós, Y esto debe ser práctico para nosotros. porque o ponto mais elevado da nossa salvação é a comunhão. Porque el punto más elevado de nuestra salvación es la comunión. É a comunhão com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. Es la comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu. Então, observe, o fundamento de todas as obras, de todas as atividades de Deus é a comunhão. Entonces, observe, hermano, el fundamento de todas las obras, de toda la obra de Dios es la comunión. Se isso é verdade em Deus, tem que ser verdade em nós. Y si eso es verdad en Dios, debe ser verdad también en nosotros. Como nós precisamos entender isso? ¿Cómo necesitamos entender esto? Eu creio que essas verdades, elas têm o propósito de corrigir toda a nossa deficiência de servir e de ser servido. Creo que todas estas verdades tienen la intención de corregir todas nuestras deficiencias de servir y de ser servidos. Tudo que nós fizermos ao Senhor e uns aos outros tem que ter o fundamento da comunhão. Todo lo que hiciéramos al Señor y unos a otros debe tener su base en la comunión. Agora, aqui vamos avançar para mais um ponto. Ahora vamos a avanzar a un punto más. Quando nós queremos entender a palavra comunhão, Cuando queremos entender la palabra comunión, em primeiro lugar, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, en primer lugar debemos pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios, porque Ele é o Espírito da comunhão. porque Él es el Espíritu de la comunión. E nós temos que, com a ajuda do Espírito Santo, tentar olhar para dentro da eternidade passada, Y tenemos que pedir con la ayuda del Espíritu Santo intentar ver hacia la eternidad pasada. porque houve um tempo, eu não sei nem se posso dizer isso, Porque hubo un tiempo, y yo no sé siquiera si podría decir esto, porque não havia nem tempo. porque ni siquiera había tiempo. O que havia era a eternidade. Lo que había era la eternidad. Porque tempo é a menor partícula daquilo que se constitui a eternidade. Porque tiempo es la menor partícula de aquello que se constituye la eternidad. Então penso que vocês estão me entendendo. Entonces creo que me están entendiendo. Então houve um tempo onde não havia nada criado. Entonces hubo un tiempo en donde no había nada creado. Não havia nem mesmo os anjos. Ni siquiera estaban los ángeles. Só havia Deus. Solo había Dios. Esta comunidade de 3 pessoas. Esta comunidad de 3 personas.
sempre vivendo eternamente um para o outro, siempre viviendo eternamente el uno para el otro, em vida, relacionamento e amor. en vida, relacionamientos y amor. Estas três pessoas estavam satisfeitas umas com as outras. Estas tres personas estaban satisfechas las unas con las otras. Tudo que o pai anelava, ele tinha no seu filho. Todo lo que el padre anhelaba, él lo tenía en su hijo. Toda a vida do pai estava no seu filho. Toda la vida del padre estaba en su hijo. Todo o prazer da vida do pai estava em seu filho. Todo el placer de la vida del padre estaba en su hijo. O pai era tudo naquele filho. El padre era todo en aquel hijo. Era o seu alimento, Era su alimento, era o seu pão, era su pan, era a sua água, era su agua, sua vida. su vida. Por isso, irmãos e irmãs, Por eso, hermanos y hermanas, preste atenção nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos Evangelhos. pongan atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo aquí en los evangelios. Os ensinos de Jesus, eles são algo singular em toda a Bíblia. Las enseñanzas de Jesús son algo singular en toda la Biblia, Porque tudo que ele ensinou eram testemunhos. porque todo lo que él enseñó eran testimonios. Era testemunho daquilo que ele viveu com o Pai. Eran testimonios de aquello que él vivió con el Padre. Quando ele diz assim, eu sou o pão da vida, Podríamos decir, yo soy el pan de vida. ele sabia o que era verdadeiramente esse pão. Él sabía lo que verdaderamente era este pan, Porque ele eternamente viveu alimentado deste pão eterno que era o próprio Pai. porque él vivió eternamente alimentado de este pan, que era el propio Padre. Quando ele falava de si mesmo como água, Cuando él hablaba de sí mismo como agua, quem tem sede, vem a mim e beba. el que tiene sed venga a mí y beba. Ele conhecia perfeitamente o poder desta água, Él conocía perfectamente el poder de esta agua, porque ele viveu eternamente inundado deste rio divino de amor, porque él vivió eternamente inundado de este río de amor, deste rio de vida sobre ele. de este río de vida sobre él. Todos os seus ensinamentos Todas sus enseñanzas eram verdadeiros testemunhos do que ele viveu no Pai. eran verdaderos testimonios de lo que él vivió en el O Padre. Pai era a sua escola, El Padre era su era o seu escuela, ensino. era su enseñanza. Então, quando nós pensamos essa frase, chamados à comunhão do seu Filho, Entonces, cuando pensamos esta frase, llamados a la comunión con su Hijo, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos que entrar para dentro da eternidade passada con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que entrarnos en la eternidad pasada e ver um pouquinho daquilo que o Filho viveu no Pai e o Pai viveu nele. y ver un poquito de lo que el Hijo vivió en el Padre y el Padre vivió en el Hijo. Agora preste atenção em algo. Ahora pongamos atención a algo. A comunhão eterna desce para a terra. La comunión eterna desciende a la tierra. Vamos observar aqui em João capítulo 1 e o versículo 14. Vamos a observar aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos entender isso bem devagar para agarrarmos toda a força desta palavra comunhão. Vamos a ver esto lentamente para tomar toda la fuerza de esta palabra comunión. João 1,14 diz: Juan 14 dice, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados em Cristo, no Amados. grande nome do Senhor Jesus, Amados en Cristo, en el gran nombre de nuestro Señor, vamos nos concentrar sobre esta palavra habitou. vamos a concentrarnos en esta palabra, hábito. Esta palavra, ela tem uma conotação muito especial aqui no Novo Testamento. Esta palabra tiene una connotación muy especial aquí en el Nuevo Testamento. Ela contém um dos mais contundentes ensinos da Bíblia Sagrada. Ella contiene una de las más profundas enseñanzas de la Biblia Sagrada. Uma das mais gloriosas verdades acerca de comunhão se concentra nesta palavra. Una de las más gloriosas verdades en la Biblia se concentra en esta palabra. Aqui você tem a palavra habitou. Aquí tenemos la palabra hábito. A tradução dessa palavra significa estender o tabernáculo. La traducción de esta palabra significa extender el tabernáculo. Deixe-me dizer algo para vocês. Permítanme decirle algo a ustedes. A palavra tabernáculo ou templo La palabra tabernáculo o templo
Essas duas palavras, elas procedem de Deus. Estas dos palabras proceden de Dios, Assim como a palavra aliança, así como la palabra alianza, assim como a palavra graça e misericórdia, amor. así como la palabra gracia, misericordia, amor. A explicação destas palavras está no próprio Deus. La explicación de estas palabras está en el propio Dios. A ideia de tabernáculo e templo procede de Deus. La idea de tabernáculo o templo proceden de Dios. Nós temos que entender que quando Deus ordenou a Moisés que se fizesse o tabernáculo, Tenemos que entender que cuando Dios ordenó a Moisés que se hiciese un tabernáculo, tudo aquilo que Deus ordenou a Moisés para fazer todo aquello que Dios ordenó que hiciese Moisés tinha a ver com a sua mente, com o seu caráter, com o seu propósito. tiene que ver con su mente, su carácter y su propósito. Era uma revelação da pessoa de Deus Era una revelación de la persona de Dios e da gloriosa obra do seu Filho. y de la gloriosa obra de su Hijo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Deus nos dá a definição do propósito do tabernáculo. Dios nos da la definición del propósito del tabernáculo. Está assim: Dice así: e me farão um tabernáculo, y me harás un tabernáculo e habitarei com eles. y habitaré con ellos. Ou então, estarei no meio de vós. Y estaré en medio de vosotros. Isso significa que o propósito de Deus quanto ao tabernáculo, Esto significa que el propósito de Dios en relación al tabernáculo, essencialmente falando, esencialmente hablando, comunhão. es comunión. Deus deu aquele tabernáculo para que ele pudesse ali descer e ter comunhão com o seu povo. Dios dio aquel tabernáculo para que Él pudiese descender allí y tener comunión con su pueblo. Tudo naquele tabernáculo apontava para a pessoa e obra do seu filho. Todo en aquel tabernáculo apuntaba hacia la persona y obra de su Hijo. Se nós estudarmos detalhadamente aquele tabernáculo, Si estudiásemos detalladamente aquel tabernáculo, nós teremos uma visão gloriosa da Trindade divina. tenemos una visión gloriosa de la Trinidad Divina. Teremos uma visão gloriosa da pessoa e obra do Filho de Deus. Tenemos una visión gloriosa de la persona y obra del Señor Jesús. Então, por favor, concentremos os nossos olhos nesta palavra habitou, aqui no versículo 14. Entonces concentrémonos en esta palabra, hábito. Vamos estudá-la aqui no Novo Testamento. Vamos a estudiarla aquí en el Nuevo Testamento. São 5 ocorrências no Novo Testamento acerca desta palavra. Son 5 ocurrencias de esta palabra en el Nuevo Testamento. Uma única vez aqui no Evangelho de João Una única vez aquí en el Evangelio de Juan e 4 vezes no livro de Apocalipse. y 4 veces en el libro de Apocalipsis. Vamos estudar apenas 2 versículos no livro de Apocalipse que lançam luz sobre esta palavra. Vamos a estudiar 2 versículos en el libro de Apocalipsis que nos dan luz a esta palabra. Apocalipse capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. versículo 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Meus irmãos, permita-me colocar alguns pontos antes de entrarmos neste versículo. Mis hermanos, permítanme colocar algunos puntos antes de entrar en estos versículos. O contexto deste versículo nos diz algo muito importante. El contexto de este versículo nos dice algo muy importante. Se você ler a partir do versículo 9, Si leemos a partir del versículo 9, você vai ver que João tem uma visão de uma grande multidão, vamos a ver que Juan tiene una visión de una gran multitud, constituída de povos, tribos, línguas e nações. constituida de pueblos, lenguas y naciones. Então agora ele vai dizer que estes estão diante do trono de Deus Entonces Él nos va a decir que estas están delante del trono de Dios e lhe servem de dia e noite em seu santuário. y le sirven de día y de noche en su santuario. E aquele que está sentado no trono Y aquel que está sentado en el trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta frase, estenderá seu tabernáculo entre eles, Esta frase, extenderá su tabernáculo sobre ellos, é a mesma palavra habitou do versículo 14 de João capítulo 1. es la misma palabra que aparece en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. Então, se você
estuda aquela palavra, habitou, no versículo 14, Entonces, si estudiamos esta palabra habitó en el versículo 14, aqui está a exposição dela traduzida conforme o original. aquí está la exposición de ella traducida conforme al original. Estender o tabernáculo. Extender el tabernáculo. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo desceu, Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió, aquele tabernáculo eterno e celestial, aquel tabernáculo eterno y celestial, ele desceu para a terra. Él descendió a la tierra. Uma pessoa que lê a Bíblia com a mente natural Una persona que lee la Biblia con una mente natural jamais poderá capturar a verdade desta palavra. jamás podrá capturar la verdad de esta palabra. Só podemos estudar e entender a grandeza desta revelação pelo Espírito de Deus. Solo podemos estudiar la grandeza de esta revelación por el Espíritu. Quando você liga esses dois versículos, João 1:14 e Apocalipse 7:15, Cuando unimos estos dos versículos, Juan 1:14 y Apocalipsis 7:15, você vai ter a revelação geral. tenemos una revelación general. Aquela comunhão eterna Aquella comunión eterna que estava dentro daquele tabernáculo divino. que estaba dentro de aquel tabernáculo divino. Agora esta comunhão desce para a terra. Esta comunión desciende a la tierra. Deus estende o seu tabernáculo na terra. Dios extiende su tabernáculo en la tierra. Nós podemos olhar para ele e ver nele o nosso Salvador. Podemos mirar y ver en Él a nuestro Salvador. Podemos ver nele o nosso Senhor. Podemos ver en Él nuestro Señor. Podemos ver nele toda a centralidade da obra de Deus. Podemos ver en Él toda la centralidad de la obra del Señor Jesús. Se pensamos na igreja como uma casa, Si pensamos en la iglesia como una casa, ele é o fundamento. Él es el fundamento. Se pensamos na igreja como uma família, Si pensamos en la iglesia como una familia, ele é o primogênito. Él es el primogénito. Se pensamos na igreja como corpo, Si pensamos en la iglesia como un cuerpo, ele é o cabeça. Él es la cabeza. Louvamos a Deus por tudo isso. Alabamos al Señor por todo esto. Porém, nós temos que nos deter nesta verdade de maneira singular. Sin embargo, debemos detenernos en esta verdad de una manera singular. Temos que ver ele como aquela comunhão eterna que desce na terra. Tenemos que verlo a Él como aquella comunión eterna que desciende de la tierra. Porque este é o ponto elevado da nossa salvação. Porque este es el punto más elevado de nuestra salvación. O perdão dos nossos pecados El perdón de nuestros pecados foi o começo. fue solo el comienzo. Mas o ponto mais alto Pero el punto más alto é que entremos na glória da comunhão que o Filho eternamente viveu com o Pai. es que entremos en la gloria de la comunión que el Hijo vivió eternamente con el Padre. Porém, meus irmãos e irmãs, No obstante, hermanos y hermanas, a Bíblia em nenhum lugar nos mostra que caminhamos para isto. en ningún lugar de la Biblia se nos muestra que caminamos hacia esto. A Bíblia nos exorta que venhamos agora viver isto. La Biblia nos exhorta que vengamos a vivir ahora, vivamos ahora esto. Todas as forças do inferno, Toda la fuerza del infierno, todas as artimanhas do inimigo, todas las artimañas del enemigo, todas as suas armas contra a igreja, todas sus armas contra la iglesia, batalha contra esta comunhão. batallan contra esta comunión. É o que nós estamos vendo aqui na primeira epístola aos Coríntios. Es lo que estamos viendo aquí en la primera epístola a los Corintios. Isso tem que ser uma lição para nós. Y esto debe ser una lección para nosotros. Nós temos que olhar para esta carta Debemos mirar a esta carta com muito temor nos nossos corações con mucho temor en nuestros corazones e ver quais pontos ali Deus está revelando a nossa própria situação. y ver cuáles puntos allí Dios está revelando nuestra propia situación. E temos que nos esforçar Y debemos esforzarnos para poder nos perdoar. para poder perdonarnos. Temos que nos esforçar Debemos esforzarnos para amar uns aos outros como de fato fomos amados. para amarnos los unos a los otros como de hecho fuimos amados. Perdoar como fomos perdoados. Perdonar como fuimos perdonados. Porque senão, irmãos, Porque si no, hermanos, comunhão será apenas uma teoria entre nós. comunión será solo una teoría entre nosotros. Uma palavra que pregamos, Una palabra que uma predicamos, palavra que cantamos, una palabra que cantamos, mas não uma realidade que vivemos. pero no una realidad que vivimos. Nunca podemos pensar em visão celestial sem este glorioso fundamento da comunhão. Nunca podemos pensar en visión celestial sin este glorioso fundamento de la comunión. Então observe que este versículo 15 de Apocalipse 7
Entonces observemos que este versículo 15 de Apocalipsis 7 tem que trazer um peso de glória no nosso coração. tiene que traernos un peso de gloria en el corazón. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, aquele tabernáculo eterno agora desce para nós. aquel tabernáculo eterno ahora desciende hacia nosotros. Você já havia pensado nisso? ¿Ya habíamos pensado en esto? Veja que a vinda dele tem aquele ponto lá no versículo 14 de João 1. A primeira vinda dele tem aquele ponto lá em João capítulo 1, versículo 14. Vea que su venida estuvo allí en el versículo 14 de Juan 1. O tabernáculo se estendeu entre nós. El tabernáculo se extendió entre nosotros. Agora você vai ver o mesmo tabernáculo dentro da glória. Ahora vamos a ver el mismo tabernáculo dentro de la gloria. Irmãos, irmãs, sabe o que é glorioso em tudo isso? Hermanos y hermanas, ¿saben lo que es glorioso en todo É esto? que o Espírito Santo nos ajuda a olhar para a eternidade passada. Es que el Espíritu Santo nos ayuda a mirar la eternidad pasada. E na eternidade passada, Y en la eternidad pasada nós vemos um Deus, um grande tabernáculo. vemos en Dios un gran tabernáculo. Uma comunidade de 3 pessoas. Una comunidad de 3 personas Vivendo eternamente em comunhão. viviendo eternamente en comunión. Porém, o Espírito Santo nos ajuda também a olhar para a eternidade futura. No obstante, el Espíritu Santo también nos ayuda a mirar la eternidad futura. E nós podemos ver novamente este grande tabernáculo. Y podemos ver nuevamente este gran tabernáculo, Porém, com elemento a mais. pero con un elemento más: A igreja do Senhor Jesus. la iglesia del Señor Jesús. Agora, não mais um tabernáculo constituído de 3 pessoas. Ahora no solo el tabernáculo constituido de 3 personas, Há um outro homem nesse tabernáculo. hay otro hombre en este É tabernáculo. o novo homem da nova criação. Es el nuevo hombre de la nueva creación. Todos nós, irmãos, Todos estaremos nosotros. naquele tabernáculo. Todos nosotros, hermanos, estaremos en ese tabernáculo. Vamos ler mais um texto aqui em Apocalipse. Vamos a leer un texto más aquí en Apocalipsis. Apocalipse capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. versículo 3. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Observemos mais uma vez a parte B desse versículo. Observemos una vez más la parte B de este versículo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Isso é muito importante para todos nós, Esto es muy importante para todos nosotros, porque esta frase aqui, ela vai amplificar os 2 textos que nós já lemos. porque esta frase aquí va a amplificar los 2 textos que ya leímos. Aqui nós temos a consumação e a glória final desta palavra habitou. Aquí tenemos la consumación y la gloria final de esta palabra: habitó. Eis aqui o tabernáculo de Deus, e Deus habitará com eles, Deus morará com eles. He aquí el tabernáculo de Dios, y Dios habitará con ellos. Dios morará con ellos. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, quão precioso é tudo isso para nós. cuán precioso es todo esto para nosotros. Então veja que toda a obra de Satanás contra a igreja é para destruir isto. Entonces vea que toda la obra de Satanás contra la iglesia es para destruir esto. Porque há tantas divisões, há tantas separações, há tantas rixas entre o povo de Deus. ¿Por qué hay tantas divisiones, tantas separaciones, tantas riñas entre el pueblo de Dios? Nós temos que entender que a comunhão é um grandioso fundamento para a realidade da igreja. Tenemos que entender que la comunión es el gran fundamento para la realidad de la iglesia. E o inimigo tenta tocar justamente neste ponto, comunhão. Y el enemigo intenta atacar este punto, la comunión. E se nós não formos cuidadosos, se não há em nós temor à voz do Senhor, Y si no fuésemos cuidadosos y no hubiese temor hacia la voz del Señor, nós vamos fracassar nas divisões. vamos a fracasar en las divisiones. O grande problema das divisões é porque as pessoas não viram Cristo. El gran problema de las divisiones es porque las personas no vieron a Cristo. O problema das divisões está no nosso próprio ego, no nosso próprio coração ególatra.
El problema de la división está en nuestro propio ego, nuestro propio corazón, ególatra. E aqui nascem as divisões, Y aquí nacen las divisiones, as contendas. las contiendas. E as pessoas vão se separando, Y las personas se van separando, vão se ferindo, vão se machucando. se van hiriendo, se van dañando. Mas na verdade, irmãos, nós não estamos ferindo simplesmente uns aos outros. Pero la verdad, hermanos, es que no estamos hiriéndonos simplemente los unos a los otros, Nós estamos ferindo o Senhor, sino que estamos hiriendo al Señor, a sua expressão na sua igreja. la expresión en su iglesia. Nós estamos ofendendo este tabernáculo. Estamos hiriendo este tabernáculo. A igreja é a maior realidade visível desta terra. La iglesia es la mayor realidad visible en esta tierra. A beleza da igreja diante dos olhos de Deus La belleza de la iglesia delante de los ojos de Dios não se compara com toda a grandeza do universo. no se compara con toda la grandeza del universo. Eu penso que se você e eu olharmos para o universo, Pienso que si usted y yo miramos hacia el universo, nós podemos ficar encantados com toda a simetria do universo, podríamos quedar encantados con toda la simetría del universo, com todo o brilho do universo. con todo el brillo del universo. À medida que nós podemos conhecer o universo, A medida que podemos conocer el universo, ficamos fascinados. quedamos fascinados. Parece que não há beleza semelhante à beleza do universo. Pareciera que no hay belleza semejante a la belleza del universo. Porém, irmãos, quando você pensa na igreja segundo o propósito eterno de Deus, Pero cuando pensamos en la iglesia según el propósito eterno de Dios, quando você olha a igreja segundo a palavra de Deus, cuando miramos a la iglesia según la palabra de Dios, toda a beleza do universo, toda la belleza del universo, tanto do grande mundo, do macrocosmos, tanto del gran mundo del macrocosmos como do microcosmos, como del microcosmos, não há nada que se compare à grandeza e à beleza da igreja do Senhor Jesus. no hay nada que se compare a la grandeza y a la belleza de la iglesia del Señor Jesús. Tudo se torna uma palha diante da beleza da igreja. Todo es como una paja delante de la belleza de la iglesia. Veja isso. Vea eso. Então nós temos que amar a igreja. Entonces debemos amar la iglesia. Nós temos que batalhar pela igreja. Debemos batallar por la iglesia. Batalhar pela unidade do Espírito. Batallar por la unidad del Espíritu. Batalhar por esta comunhão. Batallar por esta comunión. Sempre pensar que é contra a comunhão que o inimigo batalha contra nós. Siempre debemos pensar que es contra la comunión que el enemigo batalla. É contra a comunhão que o inimigo batalha contra Cristo. Es contra la comunión que el enemigo batalla contra Cristo. Quando ele nos vence na comunhão, Cuando Él nos vence en la comunión, ele está justamente ofendendo a Deus. Él está justamente ofendiendo a Dios. Esta é uma palavra séria, irmãos. Esto es una palabra seria, hermanos. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê a seriedade da comunhão. Cuando miramos a la Biblia Sagrada, vemos la seriedad de la comunión. Então você observa aqui no Evangelho de João, nesse versículo 14, aqui no capítulo 1. Entonces, observemos primero de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Então aqui nós temos pelo menos duas lições importantes. Entonces tenemos aquí al menos dos lecciones importantes. O templo revela a verdade espiritual mais profunda do desejo de Deus de encontrar-se com o homem. El templo revela la verdad más profunda de Dios de encontrarse con el hombre. Observe isso. Observemos esto. Vamos bem devagar com essa frase. Templo revela a realidade ou a verdade mais profunda El templo revela la verdad o la realidad más profunda do desejo de Deus de se encontrar com o homem. del deseo del hombre de encontrarse, del deseo de Dios de encontrarse con el hombre. Que lindo é isso, irmãos. Qué lindo es esto, hermanos. Esta é a ideia de templo. Esta es la idea de templo. Deus tem um desejo profundo de se encontrar conosco. Dios tiene un deseo profundo de encontrarse con nosotros. Sabe como isso é possível, irmãos? ¿Sabe cómo esto es posible, hermanos? Quando essa comunhão se desperta entre nós. Cuando esta comunión se despierta entre Quando nosotros. nós estamos aqui, entre nós, Cuando nosotros estamos aquí, entre nosotros, nessa realidade de comunhão, en esta realidad de comunión, nós conseguimos satisfazer o desejo de Deus. nosotros conseguimos satisfacer el deseo de Dios. Porque nós somos o seu templo. Porque nosotros somos su templo. Nós somos incluídos para dentro daquele tabernáculo cristológico. Estamos incluidos dentro de ese tabernáculo cristológico. Ele veio e armou a sua tenda entre nós. Él vino y armó su tienda entre nosotros. E ele nos levou para dentro. Y Él nos adentró. Agora ele nos faz esta casa. Y ahora Él nos hizo esta casa. Veja que
Em João 14 ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Vea que en Juan 14 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Quem são essas muitas moradas? ¿Quiénes son estas muchas moradas? Será que lá no céu vai ter uma casinha para cada um de nós? ¿Será que allá en el cielo va a haber una casita para cada uno de nosotros? Será que é isso que João está falando? ¿Será que eso es lo que Juan está hablando? A resposta é simples: La respuesta es simple. casa de meu pai. La casa de mi padre. A Bíblia enfatiza em muitos lugares que nós somos a casa de Deus. La Biblia enfatiza en muchos lugares que nosotros somos la casa de Dios. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, ele diz que nós somos a casa de Deus. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 que nosotros somos la casa de Dios. A coluna e baluarte da verdade. Columna y baluarte de la verdad. Hebreus 3:6 diz que nós somos a casa de Deus. Hebreos 3:6 dice que somos la casa de Dios. Hebreus 10 diz que nós somos a casa de Deus. Hebreos 10 dice que somos la casa de Dios. Nós somos esta casa. Somos esta casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Então, Deus, ele veio habitar o seu tabernáculo. Entonces Dios vino a habitar su tabernáculo. Irmãos, isso é maravilhoso. Hermanos, esto es maravilloso. Porém, não podemos pensar nisso de maneira meramente doutrinária. Pero no podemos pensar en esto de una manera meramente doctrinaria. Nós temos que viver esta realidade. Debemos vivir esta realidad. Não há uma outra maneira de se proclamar este assunto, No hay otra manera de proclamar este a asunto, não ser vivendo a verdadeira comunhão. a no ser que vivamos la verdadera comunión. Se nós não vivemos a comunhão, Si no vivimos la verdadera comunión, nós estamos pregando uma dissimulação. estamos predicando una disimulación. Isso não é espiritual, Y esto no es espiritual, isso é maligno. esto es maligno. Então nós temos que pedir a Deus nesta manhã Entonces debemos pedir a Dios esta mañana que Ele venha quebrar todas as prisões que nos mantêm cativos em divisões, contendas e outras coisas mais. que Él venga a quebrar todas las prisiones que nos mantienen cautivos en divisiones y contiendas y más cosas. Então pense, templo Entonces piense, é templo, lugar em Deus. É templo, lugar em Deus, templo es un lugar en Dios, onde Ele deseja se encontrar conosco. en donde Él desea encontrarse con nosotros. Ele faz de tudo, irmãos, para nos atrair dia após dia. Y Él hace todo, hermanos, para traernos día tras día. Ele enviou seu Filho, Él envió a su Hijo, e o seu Filho veio e armou um tabernáculo entre nós. y su Hijo vino y extendió el tabernáculo entre nosotros. Ele enviou o seu Espírito, Él envió su Espíritu, e o seu Espírito veio e habitou dentro de nós. y su Espíritu vino y habitó entre nosotros. Não tem nada que seja maior do que isto. No hay nada que sea mayor que esto. Não tem nada que possa superar isso. No hay nada que pueda superar esto. Esta é uma verdade suprema. Esta es una verdad suprema. Irmãos, quando você pensa em contendas, Hermanos, cuando pensamos en contiendas, divisões, divisiones, separações, separaciones, essas coisas são pequenas estas cosas son pequeñas diante da grandeza desse tabernáculo no qual estamos incluídos. ante la grandeza de este tabernáculo en el cual estamos incluidos. Então deixe-me dizer mais uma verdade aqui. Entonces permítame decir una verdad más aquí. Templo em Deus Templo en Dios é um lugar de companheirismo. es un lugar de compañerismo. E este companheirismo Y este compañerismo sempre existiu em Deus. siempre existió en Dios. Então observe isso. Entonces observe esto. Essa realidade de companheirismo tem que haver entre nós. Esta realidad de compañerismo tiene que estar entre nosotros. Veja que nessas três pessoas da Trindade eterna, Vea que en estas tres personas de la Trinidad eterna, onde um vive para o outro, donde el uno vive para el otro, a grande pergunta que nós temos que fazer: la gran pregunta que debemos hacernos será que eu vivo pelo meu irmão? es, ¿será que yo vivo para mi hermano? Quantas vezes Jesus disse que a sua vida era dada pelo Pai? ¿Cuántas veces el Señor decía que su vida era dada por el Padre? Sabemos que Ele é filho por geração eterna. Sabemos que Él es hijo por... Geração. sí, Él es el hijo engendrado eternamente. Veja, meus irmãos, que esse filho, tudo que ele viveu para agradar o Pai. Vean que todo lo que Él hizo, todo lo que el hijo vivió era para agradar al Padre. Não tem nada que esmaga o ego do que isto. No había... ¿Perdón? Nada que esmaga o ego. No hay nada que aplaste más al ego que esto. Viver para o outro. Vivir para el otro. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a aprender essa grandiosa lição. Que el Señor nos ayude esta mañana a aprender esta gran lección. Que nós possamos orar assim nesta manhã. Que podamos orar así en esta mañana. Ajuda-me a viver para o meu irmão. Ayúdame a
a vivir para mi hermano. E quando você pensa, irmãos, como ele fez isso? Y cuando usted piensa en cómo el Señor va a hacer esto, Ele teve que dar toda a sua vida. Él tuvo que dar toda su vida. Ele teve que andar no caminho da cruz e morrer na cruz. Él tuvo que andar en el camino de la cruz y morir en la cruz. Só o caminho da cruz Solo el camino de la pode cruz esmagar o nosso ego puede aplastar nuestro ego para ajudar-nos a viver e morrer um pelo outro. para ayudarnos a vivir y a morir los unos por los otros. Lembre-se, irmãos, que a igreja primitiva, Recuerden, hermanos, que la iglesia primitiva, eles não tinham permissões para reunir. ellos no tenían permisos para vivir. Se eles persistissem nas reuniões, Si ellos persistían en las reuniones, haveria perseguições e logo eles poderiam ser mortos. si ellos persistían en las reuniones, tenían peligro de ser perseguidos y luego estar muertos. Mas observe que a igreja primitiva, em face às perseguições, nunca deixou de reunir. Pero observe que la iglesia primitiva, en muchas persecuciones, nunca dejó de reunirse. Isso é lindo, irmãos. Eso es lindo, hermanos. Eles preferiam morrer juntos Ellos preferían morir juntos do que viver separados. que vivir separados, que morir separados. Quando você estuda sobre a história das perseguições da igreja primitiva, Cuando estudiamos sobre la historia de las persecuciones de la iglesia primitiva, você vai ver que muitas das perseguições tinham a ver com as reuniões da igreja. vamos a ver que muchas de las persecuciones tienen relación con las reuniones de la iglesia. Que prazer a igreja primitiva tinha de reunir. Qué placer tenía la iglesia primitiva en reunirse. Mesmo diante da morte, estavam ali partindo o pão juntos. Incluso delante de la muerte estaban partiendo el pan juntos. Oravam juntos. Oraban juntos. Cantavam juntos. Cantaban juntos. Mesmo que isso poderia lhes trazer a morte. Incluso que eso podría traerles la muerte. E hoje, irmãos, a liberdade que nós temos de reunir juntos, Y hoy, hermanos, la libertad que tenemos de reunirnos juntos, cantar juntos, cantar juntos, abraçar os irmãos a todo tempo. abrazar a los hermanos en todo tiempo. Temos dado lugar a indiferenças, divisões. Le hemos dado lugar a la indiferencia, a las divisiones. Que o Senhor faça uma grande obra na sua igreja nesse tempo. Que el Señor haga una gran obra en su iglesia en Porque este o Senhor tiempo. está com as suas mãos fortes, reivindicando a sua igreja de maneira especial. Porque el Señor está con sus manos fuertes reivindicando a la iglesia de una manera especial. Pessoalmente, eu creio que nós somos a última geração. Personalmente creo que somos la última generación. Porém, se não formos, No obstante, si no fuésemos, nós devemos deixar um grande exemplo para os nossos filhos. debemos dejar un gran ejemplo a nuestros hijos. Para que eles prossigam nesta comunhão, neste grande tabernáculo, Para que- até o Senhor Jesus levá-los. Para que ellos prosigan en esta comunión, en este gran tabernáculo, hasta que el Señor Jesucristo venga a llevarnos. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Essa palavra tem um lugar muito especial nesses dias em nossos corações. Esta palabra tiene un lugar muy especial en estos días, en nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Concédenos, Señor, que esta palabra pueda ascender a nuestro corazón. Que podamos, Señor, doblar, Señor, nuestra cabeza y decir sí a tu palabra. Concédenos por tu Espíritu, Señor, que esta palabra se haga realidad en cada una de las iglesias locales. Oh Señor Jesús, perdónanos por tantas divisiones, contiendas en medio nuestro. Señor Jesús, rogamos que por tu Espíritu tú puedas sanar toda herida, puedas restaurar toda división y puedas unirnos y que juntos podamos dar un testimonio potente como la última generación que anhela tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.